A gente está chegando ao fim desse segundo bloco de vídeos. Como a gente já tem a pintura da roupa e da pele prontas, já com aplicação de luz e sombra, nesse aqui eu quis ensinar vocês como que eu faço uma meia calça, como eu faço a pintura do sapato e pintura e finalização do cabelo, para a gente realmente finalizar esse nosso croquis manual. Agora a gente vai estar construindo a meia calça. O processo que eu uso para fazer meias calças transparentes e que não sejam arrastão, que tem aqueles furinhos, é quase o mesmo processo que eu utilizo quando eu vou fazer transparência em roupas. Eu começo com um tom mais escurinho de preto nas laterais da parte onde eu tô colocando essa transparência e depois eu tiro o excesso de tinta no pincel e venho levando pro restante. Aqui eu fiz uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem, foi que eu tinha esquecido que eu ia fazer essa meia calça e eu acabei finalizando com lápis de cor. Normalmente, quando a gente faz uma peça com transparência que vai vir por cima de uma parte do corpo, eu não adiciono tantos detalhes, principalmente em lápis de cor. Eu deixo só aquela sombrinha básica em aquarela, às vezes eu escuro só mais um pouquinho para ficar mais evidente. Só que aqui eu tô usando o lápis de cor que eu usei, foi o Super Soft. O Super Soft é um lápis de cor que ele é bem macio, ele é muito encerado. Quando você passa, principalmente algumas cores, aqui eu voltei com branco, acho que fora da câmera, nessa parte do joelho, principalmente, você pode ver que a aquarela ela não adere, porque ele é um lápis de cor bem encerado. Nas laterais eu acho que até aderiu bem, mas o branco, principalmente, não senti essa aderência por parte, tanto que eu volto bastante depois disso, tentando fazer uma cobertura desse joelho que eu não consigo. Então, quando vocês forem fazer peças com transparência que vão cobrir uma parte do corpo, eu recomendo primeiro não utilizar o Super Soft, principalmente o branco, embaixo dessa camada, só se você vê que cria um efeito legal e você gosta. E a segunda, não precisa detalhar tanto, se você for fazer essa técnica mista de aquarela e lápis de cor, não precisa voltar tanto com o lápis de cor. Fazer com a aquarela já basta uma sombra bem básica. Com essas, eu dei um corte, eu fiz a outra perna, que é basicamente o mesmo processo. E aí, depois disso, eu boto um pouco mais de pigmento na água e venho reforçando essas sombras, da mesma forma que eu fiz com as outras partes, que depois eu vou acabar reforçando com o lápis de cor, só que é bem menos, porque a gente não precisa que fique uma cor mais uniforme, realmente é para ser uma transparência. É legal também a gente estar relembrando que mesmo sendo transparente, ainda existe uma pele por debaixo, então tecnicamente a gente tem que ver, entre aspas, o tom dessa pele. Por isso que eu sempre pinto a base do corpo, então a base da perna aqui no caso, com o tom que eu pintei o resto do corpo, porque senão eu sinto que acontece uma diferença. Parece que eu só pintei a perna de outra cor, não parece uma transparência. A base da meia calça já pronta, a gente podia até deixar assim, inclusive. Já tá bem bonitinho já. Eu volto aqui com o lápis de cor para finalizar, porque como eu já disse para as outras partes, eu sinto que eu tenho mais domínio do pigmento que eu coloco em papel quando eu tô trabalhando com lápis de cor.
porque eu sei a força que eu tô colocando. Às vezes eu coloco um pigmento no godê e quando eu passo pro papel, não fica da cor que eu queria. Então eu sempre gosto de estar finalizando, principalmente os tons mais escuros, com a meia calça. Eu venho repetindo aquele processo, movimentos circulares em sua maioria, ou então para em um lugar só. Aí vocês estão vendo uma coisa bem interessante, é que eu passei água em cima do Super Soft. Eu não recomendo você fazer isso. Aí eu passei porque eu senti que quando eu fiz isso quando eu fiz aqueles detalhes na lateral com lápis, acabou ficando um pouquinho manchado. Quando eu passei a água, acabou que ficou mais manchado. Eu já tinha feito isso antes, mas eu realmente não recomendo. E se você for fazer isso porque você acha que tá um pouco manchado o seu desenho e você usar o Super Soft, é bom avisar pra vocês que às vezes a água ele meio que separa o Super Soft. Acho que por ele ser um lápis bem encerado, lembra muito o giz de cera. Ele também é uma característica dele adicionar muita textura. Então é um lápis que eu acho que às vezes você tem que trabalhar até um pouquinho mais do que talvez um lápis normal, mas isso é uma opinião minha mesmo. Aí eu volto de novo com a água, porque de novo eu achei que tinha ficado um pouco manchado e acabou que ficou mais manchado do que estava antes. Então não recomendo que vocês voltem com a água em cima do Super Soft. Se forem fazer isso, esperem secar completamente antes de passar o lápis por cima de novo. A minha imagem de referência da minha calça era uma meia calça de poá. Para quem não sabe o que é poá, são estampas de bolinhas. Então eu vim construindo as bolinhas, que eu voltei com lápis de cor, mas poderia ser feito também com a Unipin. Funciona muito bem, principalmente em cima do Super Soft. Às vezes o lápis de cor acaba não ficando da cor que a gente deseja. Talvez vocês, se vocês fossem fazer, vocês quisessem mais preto, vocês podiam estar fazendo com a Unipin, que fica mais pretinho do que o lápis. E eu vou construir essas bolinhas para finalizar a meia calça. Pro sapato não tem muito segredo. Como eu não tinha um vermelho que contrastasse para estar fazendo uma sombra, então eu vim com preto. Nas bordinhas, principalmente onde eu queria pôr mais sombra. Aqui é importante a gente estar salientando que eu não vim com muita força, porque quando a gente vai fazer o blending com esse lápis mais encerado da Faber-Castell, ele às vezes pode ser que a mistura não fique tão boa, então o preto é bem de leve mesmo. E se você tiver alguma cor que faça uma sombra legal, você pode estar usando também. Eu venho fazendo todo esse esquema e vocês vão perceber que eu vou deixar um espaço em branco no meio, que é para representar a luz. Aqui na imagem ele parece que está bem mais claro, mas pessoalmente ele estava bem mais brilhante, bem mais uniforme, já que eu usei lápis de cor justamente para ficar esse efeito, mas aqui na imagem ficou bem mais claro. A ideia desse sapato era ser como um salto plataforma. Então por isso essa plataforma, então se fosse um tênis poderia ser até um pouquinho mais fechado. Vocês puderam perceber também que eu voltei um pouquinho com o preto e depois eu passo o vermelho de novo por cima para ficar mais uniforme. E esse processo eu vou repetindo em todo o sapato, como vocês vão poder estar vendo.
Para fazer o cabelo, a gente vai começar com uma coisa bem simples. Eu começo fazendo uma base bem clara. E a gente vai continuar trabalhando em cima dessa base bem clara. Então vocês podem ver, nessa cor que eu tô usando aí, eu usei o amarelo ocre da paleta de aquarela da Pentel. Mas eu acredito que da mesma forma que eu utilizei as cores primárias para estar fazendo diversos tons de pele, acho que vocês também conseguem alcançar essa cor com aquela misturinha. Testando aquela misturinha. E eu venho fazendo uma base realmente bem clara para esse cabelo, que depois a gente vai continuar construindo por cima. Depois disso a gente tem que esperar secar. Depois que a gente espera secar, eu fiz um tom meio intermediário, que mesmo assim eu ainda achei bem claro, e eu venho colocando em alguns pontos do cabelo. Primeiro nessa parte de baixo, e aqui é uma dica interessante, que é para você não pintar ele reto. Então você tá vendo que eu tô fazendo como tipo uma molinha, já que o cabelo a gente tá trabalhando com cabelo cacheado. Aí eu trago ele para essa divisão de onde teria no nosso couro cabeludo, aquele centrinho dele, e venho fazendo isso aí. Essa também é uma cor base e depois eu venho escurecendo ela, mas agora a princípio é só para me demarcar onde eu posso trabalhar depois, onde que ia ficar legal. Eu vou subindo agora esses cachos pro restante do cabelo pra tá fazendo essa mistura com o fundo mais clarinho. E aí eu vou fazendo de uma forma bem aleatória, não tem algo muito específico. Só embaixo mesmo, nesse centrinho, que eu acho bem importante estar colocando, que é a parte onde teria mais sombra. Mas fora isso, nesse restante aí é algo bem aleatório. Tem alguns também que eu vou saindo pra fora, já que é um cabelo mais encaracoladinho e não precisa ser um padrão retão. Agora, o que eu fiz foi escurecer mais um pouquinho para realçar algumas partes, principalmente aqui mais embaixo e no meio do cabelo, como vocês vão ver mais adiante. Eu também vou fazendo esses fios, puxando os fios mais escuros ao decorrer do cabelo, sem nenhuma especificidade, mais uma vez, uma coisa mais realmente aleatória. Sempre com um movimento encaracoladinho, nunca com um movimento reto. Puxando essa tinta meio reta, sempre tentando fazer movimentos circulares. Agora, o que eu trouxe aqui é uma cor bem mais clara. Eu acho que até ficou bem mais claro mesmo. Acho que devia ter escurecido um pouquinho e não ter feito tão claro assim. Mas isso aí é para dar alguns pontos de luz. Ele é mais claro que esse fundo e mais claro que o que a gente usou para fazer essa divisão de cor mais escurinha aí que a gente estava usando antes. E ele é para dar esses pontos de luz, essas nuances entre a cor mais escura e a cor mais clara. E depois eu vou vir fazendo mais alguns detalhes no cabelo, com o lápis de cor, né? Agora, com o lápis de cor, eu peguei um tom bem mais escuro do que eu tinha usado, porque o meu intuito era escurecer realmente. Então eu fiz a ponta dele e vim fazendo esses movimentos circulares. Tem alguns bem aleatórios até. Não só aí embaixo, eu vou de novo mesclando em cima e eu vou usar principalmente essa cor. Depois eu vou pegar um tom mais escuro e vou estar fazendo sempre nesses movimentos mais circulares. Nunca, de novo relembrando, nunca com essa movimentação mais lisa.
com a finalização desse nosso croquis. Então aqui vocês puderam ver que ele já tá todo pronto. A gente vai encerrando esse bloco do croquis manual. Os próximos passos são a realização da ficha técnica a partir desse croquis que a gente criou. Então a gente vai estar levando esse vestido para a ficha técnica. E depois disso a gente vai estar levando ele para o desenho digital. Espero que vocês tenham gostado desse momento da realização, da construção desse croquis manual. E qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato que a gente está ajudando vocês a tirar elas. Mas é isto, muito obrigada e até um outro momento.